Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 10. A Bíblia diz assim no versículo 10: Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. Ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam tirado os corpos da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurados no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito. E depois disso, Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Glória a Deus. Meus irmãos, meditando, olhando por essa passagem no livro de Samuel, eu me deparo com a situação dessa mulher, que muitas poucas pessoas dão a devida atenção para ela, mas que ela nos traz aqui um ensinamento interessante. Porque quantos de nós, muitas das vezes, já nos encontramos diante de situações adversas e você procura uma resposta, você procura algo e você diz: não tem mais jeito, acabou, a situação morreu aqui, tudo terminou aqui. Procura uma resposta para aquela solução que você está precisando, para aquele problema que você está enfrentando e você acaba não encontrando. E aí eu olho para essa passagem e essa mulher, diante de um cenário desastroso, nós acabamos de ler que Rispa era uma das concubinas do rei Saul. Essa mulher tinha uma fidelidade, ela tinha um compromisso, ela tinha um entendimento, mesmo em estado de luto, mesmo em estado de dificuldade, mesmo em meio à dor que ela estava passando, pela perca de algo importante para ela, ela permaneceu ali, esperando, confiando, tendo uma atitude, e a atitude dessa mulher chamou a atenção, não só do rei Davi, também do Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes nós estamos enfrentando dificuldades, problemas, adversidade que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, mas começamos a olhar para um lado, olhar para o outro e começamos a nos perguntar: será que virá alguma resposta? Porque quanto mais você clama, quanto mais você ora, quanto mais você busca, parece que o céu vai se fechando. Há um momento, minha pastora, que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente chora na presença de Deus, parece que vai se fechando as coisas, parece que a resposta não chega. E o desespero vai batendo. E nós olhamos para essa passagem e essa mulher, ela permaneceu ali. Se fosse qualquer outra pessoa, muitos deles já poderiam ter jogado de lado. Já foi, já passou. Mas havia uma aliança, havia um compromisso. E Rispa, ela é exatamente isso. Ela não era uma rainha, ela não era do alto escalão, ela não tinha uma posição de destaque, mas ela tinha uma fidelidade, ela tinha um compromisso. Como é que está o teu relacionamento? Como é que está a tua fidelidade com Deus? No meio das dificuldades, no meio dos problemas, bate o desespero, bate aquela dor, e você procura algo e não encontra. Poxa, eu estou batendo na porta de emprego, eu estou buscando algo para mim, para ver se abre alguma coisa, para ver se eu tenho um aumento, para ver se eu tenho uma promoção, para ver se desenrola isso, para ver se acontece isso, para ver se haja uma cura na minha família, para que se haja uma libertação, mas minhas forças estão se acabando. Eu já não sei se eu vou dar conta de dar continuidade, eu já não sei se eu vou dar conta de continuar esperando isso acontecer. Existe uma passagem bíblica que diz que muitas das vezes há um céu de bronze, mas o que significa isso para mim e para você? Há batalhas, há dificuldades. Quando Daniel estava orando, buscando uma resposta, mesmo sendo um dos grandes ali orando, apresentando diante de Deus, ele não foi isento dessa dificuldade, da batalha espiritual que muitas das vezes nós enfrentamos. Não é porque eu e você, nós estamos na presença de Deus e nós vamos achar que nós somos imunes às investidas de Satanás, às investidas do inimigo. Todos nós sabemos que nós temos 3 inimigos. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o capiroto. Não é isso que a palavra nos ensina?
Nós temos 3 inimigos. E nós precisamos entender que nem sempre o que está acontecendo, nem sempre o que está ocorrendo em nossas vidas é apenas ataques de Satanás. Muitas das vezes é o nosso fortalecimento da nossa carne, ao invés de fortalecer o nosso espírito. Muitas das vezes é a falta de relacionamento mais aprofundado, da leitura da palavra, do jejum, como a nossa pastora sempre nos ensina. O quebrar, o derrubar. Nós tivemos uma campanha, foram 7 sextas-feiras, que foi para quebrar as muralhas de Jericó. Antes que entrássemos no ano de 2026, a nossa pastora já estava fazendo um ato profético, para que esse ano fosse um ano de rompermos de plenitude. Um ano onde as dificuldades, as problemáticas ficassem em 2025, que não trouxéssemos isso para 2026. E eu olho para Rispa exatamente essa fé, essa mudança, essa atitude. Nós acabamos de ouvir a irmã Josi falar sobre movimento, sobre o oleiro, sobre termos uma postura, sobre termos uma atitude diferente dentro do reino. E o reino respeita quem tem atitude, quem se movimenta, quem busca. Essa mulher, ela teve uma postura, ela teve um movimento, e esse movimento chegou até os ouvidos do rei. Aquela postura que foi feita diante de Davi, ao que chegou a Davi, alguém viu aquilo que ela estava falando. Davi, ei, está acontecendo algo diferente em tal lugar. Como assim? Rispa, a concubina de Saul, está ali, zelando, protegendo, guardando, porque ela tinha uma fidelidade. Ela tinha um compromisso com aquele lugar. Nós estamos falando de ossos, nós estamos falando de cadáveres. Mas eu quero te dizer o seguinte: não foi a situação, não foi o problema, não foi o que ela estava enfrentando que limitou, que parou dela tirar a fé, dela buscar quem ela deveria buscar. Nós não podemos passar muitas vezes por dificuldades, por alguns problemas. Nós já começamos a nos limitar e dizer: ah, Senhor, hoje eu não vou para a igreja porque estou passando por isso e por aquilo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu estou passando por isso e por aquilo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor tem te dado graça, tem tido misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida. E é exatamente o motivo suficiente só de nós estarmos hoje aqui nos reunindo para poder glorificar, exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. É motivo de alegria demais de você estar de pé. Quantas pessoas não gostariam de estar onde você está? E o Senhor tem te dado essa graça. 2026 é isso. A Jericó já foi derrubado, os muros, o Senhor já nos deu para conquistar, nós já conquistamos. Agora é você se movimentar, agora é você partir para cima, agora é arregaçar as mangas e viver aquilo que de fato Deus tem para mim e para você. Hoje é o 11º dia de 2026. Você está tendo a oportunidade de estar reescrevendo a história que você deixou de fazer em 2025, você está fazendo agora em 2026, mas da forma correta, da forma diferente, colocando primeiramente diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor. Não importa, não venha me dizer que você está enfrentando um problema, que a gente gosta de exaltar problemas. Eu quero te dizer que o Senhor é um Deus especialista em resolver situações adversas. É um Deus especialista em resolver causas impossíveis. Eu tenho certeza que do homem, mas aquilo que depende de Deus, Ele vai fazer, Ele vai agir. Mas é preciso nós termos uma postura, nós temos uma atitude diferente a partir de agora, meu querido. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E dentre esses corpos estavam Saul e Jonatas. Davi poderia muito bem dizer o seguinte: não, deixa lá, nada a ver com isso. Mas essa mulher, ela chamou a atenção. E uma atenção do reino. O que chama a atenção de Deus não é os dons que eu e você temos, porque os dons são dados por Deus. Sim ou não? Os dons para a igreja, é os Deus que dá os dons para cada um de nós. Mas o Deus, o que chama a atenção, o que abre os céus, é um coração quebrantado, é um coração obediente, é uma vida que dá fruto, é uma vida que manifesta as 9 virtudes do fruto do Espírito. Não são 9 frutos do Espírito, é 9 virtudes que o fruto do Espírito dá. E nem todo mundo vai estar manifestando as 9 virtudes, mas nós precisamos buscar todos os dias, porque isso tem a ver com relacionamento, tem a ver com caráter, tem a ver com aquilo que o Senhor espera de mim e de você. E esse ano de 2026 é um ano que nós devemos buscarmos dia após dia, termos realmente esse fruto sendo manifesto na nossa vida, sendo manifesto onde nós formos. Nós precisamos ter isso. E hoje eu chego aqui, quero aproveitar para agradecer o Pablo, pastora.
Tá lá atrás, Pablo ali. Tudo que a gente colocando aqui da igreja, postando nos status, é o Pablo. Sempre acompanhando tudo o que a igreja acontece. A importância de uma igreja que está centrada na palavra. Uma igreja que está buscando dia após dia a viver o reino, a fazer a obra do Senhor. Uma igreja onde é alicerçada na palavra de Deus. E o Pablo falou: rapaz, onde é que fica aí a sua igreja? A nossa igreja batista fica aqui no Tropical. E ele chegou, estava para o Espírito Santo, né, Pablo? Estava para o Espírito Santo e falou: pois eu quero visitar essa igreja. Quero visitar essa igreja. Nós somos exatamente o reflexo disso. Eu e você, nós refletimos exatamente o que esse ministério, aquilo que o Senhor colocou sobre a vida da pastora Rose. A fidelidade da nossa pastora. O amor, a paixão, o desejo que o Senhor gerou dentro do coração dela, tem gerado também dentro do nosso coração. É sonhar os sonhos da nossa pastora, para que as pessoas olhem e não vejam apenas uma placa de igreja, mas que vejam o reflexo de Cristo Jesus na minha vida e na tua vida. Essa fidelidade com Deus que nos fará diferente do restante, em um período onde as pessoas estão desistindo, estão abandonando, estão abrindo mão da sua fidelidade para com Deus, da sua fidelidade, do seu compromisso para com o Senhor. Independente do que você tem enfrentado, independente das dificuldades que você tem vivido, isso não pode te paralisar, isso não pode te fazer falar: não, já lutei muito, já esperei muito, já passei por muitas coisas aqui, eu não estou sendo visto, eu não estou sendo lembrado, o rei não apareceu para mim, minha pastora, o meu líder não me ligou, eu não recebi uma mensagem do meu pastor Wesley. Não vou parar. Nosso compromisso, a nossa aliança acima de tudo, é de quando você disse que aceitava Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu sei que não é fácil, querido. Cada um tem um testemunho para poder dar aqui, para poder falar das lutas, dos gigantes, dos ursos e dos leões que nós precisamos estar derrubando, matando todos os dias. Todo mundo tem os ursos e os leões que nos enfrentam. Todos nós temos isso. Mas para enfrentar gigantes, sem antes derrubar ursos e leões, não tem como. Os ursos e os leões, eles nos preparam para nós vivermos as coisas grandiosas, os desafios maiores que estão por vir. Ninguém enfrenta gigantes sem antes passar pelo teste dos ursos e os leões. É fidelidade, é compromisso, é aliança. Nós fizemos uma aliança com Cristo Jesus e com esse ministério, de vivermos de fato um ano de 2026, que independente do que nós vamos enfrentar, independente das dores que nós vamos passar, independente das situações que vão se levantar, independente dos ataques que virão, a Bíblia me ensina que maior é o Espírito que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Eu quero te dizer uma coisa, querido, independente da guerra que você vai travar daqui para frente, entenda uma coisa: quem luta por você, quem luta por você, quem luta por mim, por você, Ele não dorme, Ele não dorme de forma alguma, Ele continua te guardando, a mão não foi encolhida, ela continua estendida para te abençoar. Você vai viver coisas que outrora você não viveu, em nome do Senhor Jesus. Mas lembre-se, existe um compromisso, existe uma aliança, existe um propósito, no nome de Jesus. Aquelas desculpas ficarão em 2025, 2026 será um ano de movimento, né, irmã Júcia? É um ano de caminharmos, de avançarmos, de irmos além. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus? Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus. Todos os discípulos que Jesus chamou, Ele chamou porque eles estavam em movimento. Todos. Eu não vejo na Bíblia o Senhor chamando ninguém que estava parado. Porque muitas vezes nós dizemos: mas eu estou trabalhando demais, eu troco turno, eu faço isso, faço assado, o meu trabalho, a minha empresa está me consumindo tempo demais. Deus sempre chama pessoas que estão de fato disponíveis para poder viver isso. E quando eu falo disponível, não é que elas estão desocupadas. Quem está ocupado é que tem compromisso. E é com essas pessoas que Deus está buscando de fato. Em nome do Senhor. Como é que está os teus projetos? Como é que está os teus planejamentos para 2026, querido? Porque se for para ter as mesmas atitudes que nós tivemos no ano passado, não vai mudar nada. Vai chegar desafios para você, e você vai dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu vou romper, eu vou me movimentar, eu vou me movimentar, eu vou para frente. Chega de olhar para trás, vamos continuar. Vai pegar na mão do seu irmão, pega na mão do teu irmão e diz assim: bora para frente, meu irmão, bora nos movimentar, bora nos movimentar em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para nós seguirmos, para nós continuarmos, para nós avançarmos. Vamos avançar, igreja, em nome do Senhor
Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus está nos movimentando por dentro. O coração está palpitando. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando você se movimenta, o céu se movimenta. Quando você se movimenta, as coisas mudam de lugar. Os céus começam a entender de que algo diferente está ocorrendo ali. Deixa o Senhor ministrando sobre nós. Deixa o vento soprar. A Bíblia diz que o vento sopra para onde Ele quer. O Espírito faz da forma como Ele bem entende. Nós precisamos estar nos movimentando. Se movimente. Em nome do Senhor Jesus. O que o Senhor busca em mim e você é fidelidade, é compromisso, é obediência. Olha para o alvo. Não deixa as situações te tirarem do foco, não. Esteja disponível, mas não esteja desocupado. Esteja disponível, mas não esteja desocupada. Continua entendendo isso para a tua vida. O que hoje é lágrima, o que hoje é dor, hoje tem gerado dentro de você, vai se transformar em alegria, vai se transformar em felicidade, vai se transformar em vitória. Hoje é uma noite de renovação de aliança. Hoje é uma noite de você alcançar um novo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Você que ainda está com os pensamentos antigos, com os pensamentos velhos, de dizer, mas poxa, eu estou em 2026, mas ainda existe uma resistência dentro de mim.